Boa noite, então. Dando continuidade aqui o capítulo 5, Desgosto pela Vida, Suicídio, no estudo aqui da Uneilar, né, do Livro dos Espíritos. Relembrando, né, a gente havia comentado já esse slide, que num panorama geral desse capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, houve um primeiro item que chamava-se Felicidade e Infelicidade Relativas, com 14 questões, perdas de entes queridos, decepções, ingratidão, uniões antipáticas, preocupações com a morte. E agora o capítulo maior, ou seja, a parte maior dentro desse capítulo, que é o desgosto pela vida, o suicídio, mostrando que Kardec teve uma preocupação muito grande com este item, né, dentro aqui das dificuldades que a gente vive. E meditando, a gente entende que o lugar correto mesmo disso estar era no finzinho do Livro dos Espíritos, onde no próximo já seria o futuro. Então, no fim ele termina toda a questão da nossa encarnação, do porquê vivemos, porquê renascemos, fazendo essa reflexão do desgosto pela vida, do suicídio, né? Então a gente entende que Kardec tinha uma preocupação com isso. Ele entrevistou vários espíritos e descreveu algumas dessas evocações no livro Céu e Inferno, e talvez ele tenha essa ligação com isso, esse interesse, e captou a importância da gente pensar sobre isso, né? E, mas antes de começar, eu também gostaria de fazer algumas considerações que eu acho importante, eu até anotei aqui para eu não esquecer. Primeiro, pensar que o Espiritismo, quando trata dessa questão do suicídio, ele é portador de um grande consolo. Por quê? Porque para o Espiritismo não existe mal sem remédio, não existe doença sem cura. E se em algumas condições ou interpretações religiosas o suicídio seria uma pena capital, né, que levaria a um sofrimento perpétuo, no Espiritismo não. A gente sabe que a manifestação de um ato desse tem muitas explicações, tem conjecturas, tem histórico. E a gente sabe que Deus de bondade nos dá sempre todas as oportunidades necessárias para que a gente repare e se reorganize e cresça espiritualmente. Então, no Espiritismo, o suicídio, apesar de toda a gravidade, de toda a complicação que ele representa, ele não é uma atitude definitiva, mas sim a gente sabe que haverá um porvir. Após essa noite, haverá um novo dia, uma nova aurora de luz, né? Eu acho que esse aspecto consolador é muito importante. Segundo, que Kardec, para cá, já se passaram 160 anos, então nós devemos considerar que houve um desenvolvimento científico muito importante. E Kardec sempre deixou claro que o espiritismo tem que estar para e passo com a ciência. Então, o conhecimento da psicologia, da medicina, da psiquiatria, de medicamentos que hoje existem que modulam o funcionamento do nosso humor e da nossa mente, não havia na época de Kardec. Então, muitas vezes, o que ele chama de loucura, hoje existe um mundo, um universo de problemas, né? Depressão, ansiedade, esquizofrenia, existem tantos nomes, por quê? Porque nós conseguimos entender com muito mais precisão tudo isso. Então, nós temos que colocar esse senão nesta interpretação que Kardec vai dar, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, posturas de seria acusar a pessoa que quer, que pensa suicídio de não ter fé, a pessoa não tem fé e acusa ela de falta de fé, ou diz para ela, você tem que ter pensamento positivo, você não pode ser assim, ou seja, coloca toda a responsabilidade nela de reerguer aqueles princípios. A gente sabe hoje que isso não é dessa forma. Então a gente já aprendeu que isso é um desequilíbrio, é uma doença do pensamento, é uma doença da organização da mente e que existem medicamentos que tiram a pessoa desse quadro, né? Então a gente tem que rever toda essa questão e não podemos imaginar que após estudarmos esse item do Livro dos Espíritos, a gente está pronto para
atender qualquer um que tem demandas de suicídio e nos aventurarmos a resolver a vida dele. Existem profissionais para isso. Então, se nós detectamos um companheiro com esta situação, ou companheira, a gente tem que encaminhar para profissionais da área de saúde. Eu acho que isso também é uma ressalva que eu queria fazer antes da gente detalhar e cair nesse estudo aqui, né? Então, existem aspectos fisiológicos, remédios e psiquiátricos aqui, que a gente não é habilitado, eu não sou nada disso para falar, né? Mas o que o Espiritismo nos traz são duas coisas que eu acho muito importante no estudo desse item, que é, primeiro, a questão do consolo, porque a vida é eterna e haverá outra chance. Isso o Espiritismo nos traz, e mesmo aquelas pessoas que de alguma razão cometeram isso, elas também terão seu reerguimento e atingirão a mesma felicidade do que nós, porque Deus ama a todos indistintamente, independente das atitudes. E segundo, que nós devemos considerar a contribuição que o Espiritismo pode dar para essa questão toda, que é, no meu ponto de vista, uma só, que é da filosofia. Então, o Espiritismo ele pode agora contribuir filosoficamente com a compreensão dessa situação de desgosto e suicídio, né? Porque ele precisa da compreensão fisiológica e de saúde da medicina, da ciência. E não é ele que tem condições agora de dar isso. Mas ele tem condição de emprestar muito contributo a essa questão no sentido filosófico do que é a vida, do que é a reencarnação, que existem muitas vidas, a situação no plano espiritual, e é com essa temática que eu gostaria que nós nos entendêssemos e entrássemos no estudo desse item, tá legal? Eu quis fazer essas considerações iniciais por achá-las importantes. E aí Kardec, então, quando vai trabalhar essa questão, ele começa na 943 com a seguinte pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E nós já havíamos comentado ela, né? Nós só vamos dar um destaque aqui um pouco mais rápido. Então, Kardec estava intrigado, né? E fez uma pergunta muito interessante. Nós não temos, às vezes, um motivo aparente de desgosto pela vida, mas a pessoa tem esse desgosto. E ela se sente pouco interessada por estar viva, pouco motivada. É o que hoje chamaríamos de uma depressão, né? Talvez, não sei. De onde vem isso? É o efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. E havíamos comentado isso, né? Ociosidade foi a primeira questão que os espíritos levantaram. Falta de fé ou de sua ligação com Deus, com o seu Criador, e saciedade. E ele diz que geralmente a saciedade é aí a causa mais frequente. E aí trouxemos o conceito de saciedade, que é um sentimento de indiferença demonstrado por alguém que teve seus desejos e ou vontades realizados. A gente usa saciedade para comida, né? Então a gente está com fome, come, fica saciado. E aí a gente não quer mais comer. Então, no sentido figurado, saciedade é esse desinteresse, indiferença. Por que eu estou indiferente? Porque eu já comi, ou seja, eu já atingi meus objetivos. Então, os espíritos filosoficamente trouxeram esses três pontos. Eu acho que é aqui a contribuição mais importante que o espiritismo pode nos dar. Continuando, para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo suas aptidões naturais, veja que é importante, para aquele que faz aquilo que é capaz, as faculdades que tem, com fim útil, ou seja, que ele vê benefícios, vê utilidade, vê proveito, e dentro daquilo que eu sou capaz, eu faço o que eu posso, né? Francisco de Assis sempre ensinava isso, né? A gente vê nas músicas dele, né? Então, para esse tipo de espírito que vive assim, o trabalho nada a tem de árido e a vida se escoa rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem dentro da. Desculpa, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então,
vicissitude é muito empregado por Kardec nas traduções do francês, né? A gente vê essa palavra e a gente, como espírito, tem que ter claro o que é vicissitude. É a sequência ou mudança de mudanças ou transformações, acontecimento causal e imprevisível. É o estado do que se alterna continuamente. E da linguagem do budismo, a gente falou que é a impermanência. Não é um sofrimento necessário, depende de como eu encaro. Se eu encaro com sabedoria, aquilo eu passo com tranquilidade, é o que ele diz aqui. Esse transformar e alternância da vida, eu estou jovem, depois estou velho, eu estou bem empregado, daqui a pouco estou desempregado, todos na minha família têm saúde, aí surge coronavírus. Então, essas vicissitudes, esse alternar, se ele é feito com sabedoria, paciência e resignação, não significa sofrer, né? E aí, então, a pessoa não tem essa situação aqui para desgosto. Quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, é a questão da esperança, da fé. Então, a esperança é uma filha da fé. E a esperança, ela já é um antídoto muito grande para o suicídio ou para as consequências desse desgosto, né? Mas como a saciedade e geralmente foi elencada aqui como uma causa importante para esse desgosto pela vida, a gente fez essa reflexão. Quais são os meus desejos, vontades? O que eu quero? E disso depende a compreensão que eu tenho do que é a vida. Se eu sou materialista, a vida é o apogeu da matéria e as coisas. É a minha relação, às vezes, de prestígio, de poder, né? E é a excitação das vaidades do corpo, das paixões do corpo. Se eu sou espiritualista, o desejo da minha vida é a minha melhor espiritual, a minha alegria vem do relacionamento com o próximo. Então, é nisso que a saciedade, eu entendo, deve ser questionada para nós, né? Quando temos esse desgosto, será o quê? O que daquilo que eu esperava foi atingido e aí eu me mostro agora indiferente ou sem vontade, né? Isso tem um alcance filosófico íntimo da nossa vida muito grande. E para meditar sobre isso, né, saciedade como desgosto pela vida, eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho de Marcos, pedido dos filhos de Zebedeu. E caminhando até ele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que faça por nós o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que eu vos faça? E eles lhes disseram: Dá-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita, um à tua esquerda. Então eles não queriam pouco, não, né? Eles queriam estar junto de Jesus, intimamente ligados a ele, ao lado dele. E isso é um desejo natural que nós queremos o bem, queremos o bom. Então os objetivos aqui dos filhos de Zebedeu eram justamente ter uma relação de uma vida espiritual próxima a Jesus, né? Então a gente vê nisso um interesse bastante interessante da parte deles. Jesus lhes disse: Não sabeis o que estáis pedindo. Ou seja, eles não teriam talvez compreensão do que era estar junto a Jesus dentre as atribuições, as tarefas, o trabalho que ele fazia. Podeis beber da taça que eu bebo e serem batizados? Então, primeiro ele pergunta o que quereis, né? Depois ele fala, podeis. Eles falam que eles querem a glória, e ele pergunta: podeis beber da taça que eu bebo e serem batizados com o batismo que eu sou batizado? Eles lhes disseram: podemos. Jesus lhes disse: bebereis a taça que eu bebo e serei batizado com o batismo que sou batizado. Ou seja, ele passaria por uma série de tribulações e sofrimentos. Jesus acabaria na cruz. E ele pergunta se eles estavam preparados para passar pelas dificuldades, não querer só a glória, mas querer também o caminho, né? Percorrer as dificuldades e cumprir com as adversidades necessárias para conquistar a glória, conquistar estar nos céus, né? E aí, quando Jesus pergunta a ele, eles falaram: podemos, nós podemos.
e queremos isso, né? Então eles demonstraram que esse era o objetivo deles. E Jesus lhes disse então que realmente bebereis a taça que eu bebo e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas sentar-me à direita ou à minha esquerda não me cabe conceder, mas é para aqueles para quem está preparado, ou seja, isso é uma decisão da vida de Deus, não cabe a Jesus decidir isso. Então, dessa mensagem, eu penso que fica um alerta para que a gente pense no onde queremos saciar a nossa fome. Ou seja, quais são os objetivos que nós queremos cumprir enquanto na vida? Se é o trabalho de cada dia para cumprir a nossa parte na obra de Deus e aproveitarmos as dificuldades como oportunidades de crescimento espiritual, que é o que Jesus alertou a Tiago e João. Vocês beberão a taça que eu bebo e serão batizados no batismo que eu sou batizado? Né? Então ele não disse que iriam de graça, simplesmente pela vontade, mas pelo trabalho, pelas dificuldades, e Jesus mesmo as sofreria naquela encarnação com a crucificação e o abandono dos próprios companheiros. E eles disseram que sim, que eles estavam dispostos. E ele realmente concordou, porque ele viu neles espíritos iluminados que iriam vencer todas as dificuldades. E disse que eles realmente iriam para aquele lugar, mas se era direita ou esquerda, isso não competia a ele. E fica então esse questionamento: se nós, quando nos saciamos ou buscamos os objetivos da vida, estamos preparados para encontrar nas adversidades os estímulos para o crescimento e o suportar isso tudo como forma de crescimento espiritual. Então é o alerta que próprio Jesus deu a João e Tiago, né? Ainda dentro dessa questão da saciedade, temos lá no começo desse capítulo, né, na pergunta 920, eu voltei para trás, Kardec perguntou se o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa. E a resposta dos espíritos foi não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, essa é uma questão importante, a gente já tinha estudado, né? E que também tem a ver com os próprios objetivos da reencarnação. Então, por que que nós reencarnamos? Né? O que viemos fazer aqui na Terra? E se entendermos que nós estamos aqui como meio de evolução, né? Submetendo-nos a provas e expiações e missões, e também com a finalidade de exercer a nossa parte na obra da criação, que eu acho uma coisa muito bonita. Então, lembrar que na vida existem as provas que eu escolhi para passar de ano, para aprender. As expiações, que são consequências das minhas escolhas, para que eu reveja os meus caminhos e aprenda. E além dessas questões do aprendizado, tem o trabalho em si, porque a encarnação nos coloca num corpo para que executemos a nossa parte aqui na Terra, né? Então, se nós temos essa compreensão, nós não iremos nos saciar, ou seja, nós não nos teremos desgosto ou indiferença na medida que essas coisas acontecem e se sucedem, que as vicissitudes ou as alternâncias das coisas vêm nos encontrar, né? E ainda, né, é importante entender isso repensando o que é a lei do trabalho, que é o capítulo 3, bem lá atrás, né, pergunta 674. Então, a necessidade do trabalho é uma lei? Ele diz que sim, é uma lei da natureza e por isso uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha. Toda ocupação útil é trabalho. E por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Então, a saciedade que nós vimos, um dos pontos lá, era o que entendemos da vida e quando a vida nos dá, nos sacia. Mudar o ponto de vista. Segundo,
ociosidade ou falta de um trabalho útil. Então, para entender isso, né, que a vida é trabalho, nós temos que entender a lei do trabalho, que já fez parte aqui do estudo do Livro dos Espíritos, né? Todas as ocupações úteis são trabalho, e ele nos coloca em condição de desenvolvermos a nossa inteligência e a nossa moral. Então, as dificuldades da matéria nos estimulam a crescermos intelectualmente e as dificuldades de relacionamento com o próximo nos estimulam a desenvolvermos moralmente. E esse é o objetivo de estarmos aqui reencarnados. E ainda, é, ele nos, nesse mesmo capítulo mais antigo, na 928, a gente já, é o item 1, lembrando que nós estamos já terminando no item 6, no item 1, ele falava da infelicidade e infelicidade relativas, e para o entendimento da lei do trabalho, eu achei interessante relembrar isso nesse próprio capítulo aqui, que é 928. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação nesse mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. E aí Kardec fez essa pergunta bem inteligente e os espíritos respondem que é isso mesmo, né? Que isso é uma grande verdade e que ela nasce muitas vezes do orgulho ou da avareza, do orgulho de ter projeção social ou da avareza de ter interesse financeiro, onde a pessoa só se sacia ou só se sente satisfeita de encontrar trabalhos que dão ou projeção social ou muito dinheiro. E com isso a gente desvia, ele até fala, os próprios pais desviam os filhos dos caminhos naturais, né? Então, a escola, a sociedade, muitas vezes nos direciona a sucesso com base em dinheiro, prestígio e poder. Isso acaba sendo uma fonte de desgosto muito grande, porque não alcançamos aquilo. Ele vai destacar isso nas perguntas consequentes aqui desse item. Então, não só compreender a lei do trabalho, como respeitar a aptidão que cada um tem e ver que todo trabalho é útil, né? A gente estudou isso no Pensamento e Vida. Não existe trabalho que tenha menor ou menor valor, todos são igualmente úteis, mesmo os aparentemente simples, pois são um contributo que a gente dá e uma possibilidade de desenvolvermos as nossas capacidades. E na época a gente trouxe até essa frase de Aristóteles muito bonita, né? Que é onde cruzam seus talentos e paixões, lá está a sua vocação. Então, esse pensador grego aqui já tinha nos mostrado que nós devemos procurar executar o nosso trabalho e, com isso, nos sentirmos úteis na sociedade, e sendo esse um antídoto que o Espiritismo nos dá para esse desgosto, para esses pensamentos de suicídio, respeitarmos quem somos, respeitarmos as necessidades do mundo e encontrarmos ali um equilíbrio, né, usando nossos talentos, nossas paixões, de forma a contribuirmos para com a sociedade e com isso a gente se previne, né, dessas dificuldades que levam a esse desgosto pela vida ou essa depressão, que talvez a gente possa falar numa linguagem mais moderna aqui. E aí, retornando, né, a gente tinha, tudo isso era reflexões, pessoal, da pergunta 943, tá? E agora vamos para 944. E aí Kardec pergunta, primeiro ele quis essa questão de entender o desgosto pela vida, e aí os espíritos responderam, né, que ocupação útil, fé e saciedade são os 3 pontos. E agora Kardec pergunta direto: o homem tem direito de dispor, ou seja, de abandonar sua própria vida, ou seja, de cometer o suicídio? Né? É isso que ele está perguntando aqui. E o espírito responde direto que não. Somente Deus tem esse direito. E ele coloca que o suicídio voluntário é uma agressão às leis de Deus, né? E é interessante nós pensarmos que ele usou uma palavra aqui que é o suicídio voluntário. E aí Kardec complementa.
o suicídio não é sempre voluntário? Então, o fato de eu mecanicamente ter eliminado a minha vida, isso já não classifica que é sempre por vontade própria? Ou seja, eu fiz porque quis? E já naquela época ele disse que não, o louco se mata, não sabe, que se mata não sabe o que faz. E aqui vem aquela introdução que nós falamos, né? A palavra louco foi aqui utilizada porque não havia ainda a compreensão que se tem hoje das alterações todas que podem ocorrer na mente e no cérebro de uma pessoa. Então, dentro desse contexto de louco, nós podemos imaginar hoje esse cenário bem complexo de alterações da personalidade, alterações mentais, doenças, às vezes tratadas com medicamento que fazem a pessoa voltar ao reequilíbrio, tratamento psicoterapêutico, né, onde o tratamento com psicólogos pode ajudar. Então, nessas condições, os espíritos já haviam dito: olha, ele não sabe o que faz, né? Então, a pessoa que não está na plena capacidade de seu juízo e funções, já a questão do suicídio já entra num cinza e a gente não sabe muito bem avaliar. Mas quando é voluntário, a pessoa que não tem essas dificuldades e ela não entende, está entendendo e realmente ela faz aquilo com o objetivo de escapar das suas dificuldades, isso é uma transgressão. Disse, Deus sempre nos dá outra oportunidade, tá? Mas é uma transgressão. Então o Espiritismo nos consola, mas ele que isso não é uma atitude muito desejável. E que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Então agora ele volta lá nessa questão, 943, né, que ele está falando do desgosto pela vida. Então, como que os espíritos então vão avaliar, né, diriam, de quando a pessoa faz o suicídio, vamos dizer que é voluntário mesmo, né, porque tirou a questão da doença mental, e o móvel disso é o desgosto pela vida. Ela, por alguma razão, ela não está mais animada em viver, ela não gosta mais de viver, aquilo não a chama a atenção, aquilo não faz mais sentido, há muita tristeza, desesperança. E os espíritos respondem no imperativo: insensatos, por que não trabalham? A existência não lhes seria tão pesada. E eu acho que aqui nós temos um impacto que vale muito a pena compreender e meditar. Para nós, porque nós não sabemos o amanhã, nós precisamos nos policiar para nunca cairmos numa situação dessa. Companheiros da nossa família, amigos, podem estar nessa situação. E aí os espíritos dizem: por que não trabalham? Lembrando ser aqui o trabalho um dos objetivos principais da encarnação. O trabalho para crescermos, corrigirmos a nós mesmos e colaborarmos com Deus para um mundo melhor. Olha que trabalho ele nos dá. Parte desse trabalho, pessoal, é ir ao próximo que está necessitado e fazer a caridade, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta feliz. Então, existem muitos trabalhos que a gente pode fazer, né? E se a gente tiver essa compreensão da lei do trabalho, do nosso papel e da nossa importância, nós somos muito importantes para a vida e para Deus e para a sociedade. E compreensão dos objetivos da reencarnação, né? No mundo de provas e expiações. Então, a reencarnação, pessoal, não é o momento das férias, é o momento do trabalho. Então, se eu vou passar um dia no trabalho, eu não vou me admirar de ser cansativo, porque eu estou lá trabalhando. Eu não estou de férias. Eu estou encarnado para essa finalidade. E nós estamos reencarnados numa escola e num hospital. Então, eu não vou me admirar de estar todo mundo ocupado fazendo tarefa de casa e estudando, porque aqui é uma escola. E também não vou me admirar de estar num hospital, então tem muita gente doente, porque aqui é tudo isso ao mesmo tempo. Então, essas compreensões fazem com que a gente possa ter atitudes mais positivas
né? E ressignificando esses objetivos todos, encontrar outras propostas filosóficas que abasteçam a nossa vida de mais esperança, não é isso? Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções desse mundo? Então, aqui uma outra situação que Kardec aborda, que seria aquela pessoa que pensa em dar fim à vida, porque o mundo é injusto. Há muita fome, a miséria, a maldade, não é isso? Então ela pensa: olha, existem muitas coisas e eu mesmo estou decepcionado, eu passei por dificuldades, eu tentei e não consegui, então é melhor eu dar um fim, né? E aqui a própria pergunta vem com uma questão que eu acho que vale a pena meditar. Porque estas misérias e essas decepções, elas podem ter de duas origens. Elas podem depender de mim ou dos outros, da própria sociedade. E aí seria escândalo. Então elas dependem de mim, nós vimos muito isso no item 1, né, o capítulo 1 no item 1, desculpa, desse capítulo aqui, que é infelicidade relativa, que na maior parte das vezes os sofrimentos que experienciamos são frutos das nossas escolhas agora, causas atuais. E aí então eu sou improvidente, eu não sigo as orientações de Jesus, ele já nos deu o caminho da evolução e da felicidade, mas nós somos rebeldes, às vezes não fazemos. Então são coisas que eu fiz por imprevidência, por má escolhas, se eu sou egoísta, depois eu sofro os males do egoísmo, se eu sou vaidoso, eu sofro os males da vaidade. Então essas foram questões trabalhadas em profundidade pelos espíritos nesse mesmo capítulo. E aí então, se elas são dependentes de mim, cabe a mim mudar e resolver. E quando elas não são dependentes de mim, são as provas nas quais eu estou tentando rever o passado, e são os escândalos. E próprio Jesus já nos disse que os escândalos são necessários, porque estamos num mundo de provas e expiações. E aqui é aquela questão de rever tudo. Eu estou aqui para, dentro dessas dificuldades, aprender e me tornar melhor. E isso me dará a força necessária de superar tudo isso, né? Se eu estou doente, estou sendo medicado num hospital, é lógico que está sendo difícil, mas daqui a pouco minha saúde melhora e aí então virá a felicidade e o bem-estar. E aí os espíritos respondem assim: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações, né? E a gente já falou. São os tipos de sofrimento atuais ou anteriores. Felizes, né? E eles, desculpa, são relacionados ao nosso reajuste, ao nosso crescimento e à nossa colaboração na obra da criação. E como a gente já comentou. E felizes aqueles que o suportam sem se queixar, porque queixar é opor-se em palavras, reclamar é opor-se em palavras, queixar é resistir ao caminho das coisas, deixar de aproveitar os benefícios daquilo e ficar reclamando ou não cumprindo a sua parte, né? E aqueles que suportam sem se queixar serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. Então, ele classificou como impiedoso, né, aqueles que atribuem o seu sofrimento ao acaso ou à sorte. Né? Eu tive o azar de nascer assim, o azar de nascer no meio dessa família, eu nasci nessa situação horrível por azar, então é melhor eu parar com tudo. Isso ele chamou de ingratidão e impiedade, porque isso significa atribuir a Deus um descaso para com você ou uma maldade mesmo, e Deus não tem nada disso. Deus, sendo de amor, ele sabe onde você está, porque ele está próximo a você, e ele sabe que aquela é a situação que talvez seja a melhor para você naquele momento. E aí ele diz que sorte ou acaso, para servir da nossa própria linguagem, podem favorecê-lo por um instante. Algumas pessoas, né,
tem a vida favorecida, vamos dizer, ganha até na loto ou se vai muito bem, mas para que mais tarde, de maneira mais cruel, ela retirar tudo isso e ele vê o vazio de suas palavras, né? Então, neste caso, eu classifiquei dentro dos 3 situações de desgosto pela vida como a falta de fé, né? Também podemos entender como a falta de compreensão do que é a vida no atual estágio evolutivo nosso, né? E em relação a essas dificuldades todas da falta de fé, que é o segundo ponto lá no desgosto pela vida, Jesus já no primeiro discurso, primeira pregação a um público que ele fez, já foi nesse sentido. E eu, quando penso nisso, imagino a dificuldade que Jesus deve ter tido, porque não tinha internet, não tinha gravação, não tinha ninguém, pessoal, nem anotando enquanto Jesus falava lá. Podia ter alguém anotando num papiro lá, não sei como é que eles usavam naquela época para escrever, mas nem isso tinha. Então Jesus, ele teve que usar de palavras fortes e exemplos duros para que ficasse na memória e só depois de alguns anos aquilo foi registrado no papel. E, além disso, tinha que ser simples e direto para que, após 2000 anos, onde um copiava o outro, não existia imprensa, né? Não existia filme, não tinha um gravador de voz, vamos gravar o que Jesus está falando, não tinha nada disso, resistisse à mensagem até hoje. E a gente vê o Sermão da Montanha, né? Que persistiu, talvez, não sei se foi alterado, mas mesmo assim o que restou dele é fantástico, para que a gente entenda essa questão da fé e dos propósitos da encarnação, quando ele diz que bem-aventurados, olha, é bom você ser um pobre de espírito, porque você vai ter o reino de Deus. Os que choram vão ser consolados, os mansos herdarão a terra, aqueles que não resistem, não reclamam, fazem o que precisam. Não significa que você ser acomodado, mas que você não haja com revolta, com violência. Essa é a questão, né? Então, Pedro, meu filho, ele fez o estudo de dar a César o que é de César. Não é que a gente deve aceitar passivamente o mal, mas que a gente atue com mansuetude e não com violência, porque atuar com violência é retribuir o mal com o mal. Aqueles que são injustiçados, que têm fome de justiça, serão fartos. Os misericordiosos terão misericordiosos. Os limpos de coração, que é aqueles que não têm maldade, que já têm o coração limpo, esses então verão a Deus. Veja que coisa. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus e os perseguidos terão o reino dos céus. Então a gente entende perfeitamente que isso é o que esse espírito voltando tentou responder aqui. Olha, suporta as misérias, tenha coragem, né? Não sejam impiedosos para com Deus. Não existe acaso, mas existe causa, efeito, consequências, né? E essa fé nos faz a passar pela vida sem o risco dessa questão da gente ter esses desgostos, né? E a gente estudou fé, que é então a gente percebe aqui um elemento muito importante. E a fé, a gente estudou no capítulo 6 do Pensamento e Vida, e eu só trouxe alguns pontos aqui. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência, ou seja, não basta eu saber que existe Deus e o bem. É indispensável buscar com perseverança e fervor. Eu tenho que me apegar com fervor e com todas as minhas forças ao bem e a Deus. Não podemos plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança, com fé. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. E aí Emmanuel coloca a fé como uma energia que ilumina o nosso coração para a gente passar por essas dificuldades. E aí em Hebreus, né, na época que a gente trouxe isso, já está escrito que a fé no Velho Testamento, Hebreus, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ah, mas eu não vejo esse mundo bom. Mas a fé é justamente isso, é a certeza do que eu não vejo, daquilo que eu espero. Por isso que isso tem tudo a ver com o Sermão da Montanha. E aí Kardec diz que essa fé, ela tem que ser racional. Então também não é o caso de eu ser inocente e acreditar em coisas que eu não consigo compreender racionalmente. E nisso o Espiritismo traz as informações.
Ele mostra que o que eu tenho de dificuldade hoje faz parte das escolhas que eu fiz ontem. E ele fala que esse tempo é muito curto e que no futuro eu estarei bem. E ele traz não só argumentos filosóficos, como científicos, como pela comunicação dos espíritos, que traz os seus depoimentos do que fizeram, do que sofreram e da felicidade que agora gozam. Então, essas questões filosóficas, científicas do espiritismo nos explicam essa fé para que a gente passe por essas dificuldades da existência. E também eu convido, né, não é nosso interesse hoje, mas como a fé é é o segundo item lá, né, a falta de atividade, de trabalho, a fé, falta de fé e a saciedade, essa fé, para a gente estudar ela, o capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali nesse capítulo, pessoal, vale a pena a gente ler várias vezes na nossa vida, meditar, fazer vários estudos sobre isso. Então, tem os itens: o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola da figueira seca, fé divina e fé humana. Então, Kardec trouxe subsídios muito importantes para a gente entender a fé nesse capítulo do Evangelho. E agora, voltando aqui ao nosso estudo, né? Essa pergunta foi dividida aqui numa pergunta A. Então, os que levam o desgraçado, ou seja, a pessoa que está desfavorecida e naquela situação difícil, a esse ato de desespero, que seria o suicídio, sofrerão consequências? Então, a gente disse que a gente tinha comentado que esse desespero, essas dificuldades podem ser ocasionados por mim mesmo ou serem consequências dos outros, da sociedade, que seriam as expiações. E ele pergunta agora para essa situação particular, né, quando alguém ou uma sociedade injusta me gerou esse grau de desespero. E se a sociedade ou a pessoa, o indivíduo que fez com que aquilo ocorresse comigo, se ela terá responsabilidade. Olhem a resposta, né? Infelizes deles, pois responderão por um assassínio. Então agora a gente consegue entender que se é um assassínio, não é um suicídio. Ou seja, o peso do ato em si é muito variável. Eliminar a própria vida ou suicidar-se, a gente não tem como avaliar. A gente não pode julgar. A gente não sabe se há um comprometimento mental, porque ele disse que o louco não faz aquilo voluntariamente. E a gente não sabe a coparticipação ou a corresponsabilidade de outros naquele fato, né? E esses outros que têm responsabilidade nesse fato é tão grave quanto um assassínio. Eu achei isso também uma pergunta muito lúcida de Kardec e a resposta dos espíritos muito importante para nós construirmos essa compreensão filosófica aqui do suicídio. Então, que seriam os escândalos, né, que são misérias ou expiações que nos chegam como prova de causas anteriores, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Jesus dizia, por isso que eles são infelizes, né, responderão por assassínio. Então, aqui está em Mateus, né, ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos, contudo, ai daquele homem por meio de quem vem o escândalo. Né? Então a gente tem que fazer a nossa parte de nunca promover isso e de não ser conivente com as injustiças sociais. Se somos passivos, não tomamos parte na transformação para o bem da sociedade, nós somos corresponsáveis por essa situação. Então, não só nós devemos nunca fazer nada de ruim contra alguém, quanto é muito importante que a gente não seja conivente com nada disso e que a gente atue de forma definitiva para que a gente depois não seja corresponsabilizados, né, por essas dificuldades que essas pessoas venham a passar. Eu acho isso bastante importante. Mas lembrar que toda atitude nossa tem que ser mansa e pacífica, não agressiva e que promova desordem, desrespeito, né? Que aí gerariam outros problemas.
A 947. O homem que se vê às voltas com a necessidade de se deixar morrer de desespero pode ser considerado como suicida? Veja que pergunta interessante, né? Então Kardec pergunta: tem alguém que está numa situação que ele se vê necessário se deixar morrer por desespero, né? Então, é um grau, a pessoa chegou num grau de desespero onde as dificuldades da vida, onde o que a cerca é tão ruim que ela vai acabar se deixar morrer, né? Ela vai se suicidar aqui dessa forma. E a resposta dos espíritos, infelizmente, pessoal, nunca é no sentido de tirar a responsabilidade de quem fez o ato. Ele diz que é um suicida. Então, mesmo na pergunta anterior, né, quando havia outros responsáveis pelo sofrimento da pessoa ou a própria sociedade, aqui ele diz, né, então se ele se deixar morrer, ele é considerado suicida? Sim. Infelizmente, ele ainda é um suicida, mas novamente ele é coerente com o que havia respondido antes. Os que causaram ou que poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Então veja que resposta, né, bastante contundente também. Então, no fundo, a pessoa tem a responsabilidade pelo suicídio, mas é uma responsabilidade menor do que aquele que o levou ao desespero. Mas ele depois continua explicando melhor isso. Ele diz assim: não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. E é aqui que cabe a nossa responsabilidade no entendimento desse fato. Então, será que aquela pessoa realmente teve a firmeza, a perseverança, a força, lutou, usou de toda a sua inteligência para superar as dificuldades? Só ele é que pode responder, porque eu não tenho como saber isso. É isso entre ele e Deus, é uma avaliação íntima dele, por isso o não julgar. Mas, no sentido do entendimento do que é o suicídio, que o Espiritismo nos traz, pensarmos sobre isso. A necessidade e a importância, né, de você saber se está perseverando, usando todo o seu potencial de inteligência e trabalho para sair daquela situação. E aí ele continua dizendo o seguinte ainda: infeliz dele, sobretudo, seja mais grave, se o seu desespero é filho do orgulho. Porque o que para uns é uma coisa normal, para o orgulhoso gera desespero. Então, para algumas pessoas, aquilo que ela atribui desespero e culpa aos outros, a culpa é dela mesma, porque é fruto do orgulho que ela tem. Né? Então, aquela situação só é desesperante porque ele é uma pessoa orgulhosa. Quero dizer, se é um desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonhariam se tivessem de dever a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome a descer do que chamam de sua posição social. Então, é aqui as pessoas que compraram a ilusão da sociedade, a falsa impressão da necessidade de status e todas essas vaidades que nos fazem escravos da matéria e aí privados de posição, de dinheiro, de status, essas pessoas entram em desespero e cometem o suicídio. Então aí ela não tem nenhuma justificativa, porque aquilo é uma manifestação de orgulho. Aí ele diz: não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade e em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta. Ou seja, ele classificando ainda o nosso mundo como fútil e egoísta, pelo estágio evolutivo que nós estamos, que resistir a isso tem 100 vezes mais grandeza e dignidade do que se entregar aos preconceitos e só porque a pessoa perdeu um emprego e agora tem uma ocupação muito humilde para sobreviver, ela prefere, então, acabar com a própria vida. Não. Ela resiste àquele revés, faz o possível que é esperado, porque, como já vimos, todo trabalho é útil.
Não existe trabalho mais ou menos importante. Segundo Santo Agostinho, o trabalho é neutro em si, ele não tem valor moral. O valor moral do trabalho é dado por aquele que o executa, se ele executa para o bem ou não. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Então, a pessoa tirar sua vida porque o mundo foi injusto com ela é estúpido, porque o mundo, infelizmente, na situação que está, não vai se importar. Então, esse é um alerta bastante interessante e que faz parte da construção dessa filosofia nossa de compreensão aqui do suicídio, né? Então, realmente, resumindo aqui, o suicida pode ser menos responsável do que quem o levou àquele fato, quando o desespero foi em responsabilidade de outras pessoas, mas muitas vezes ele é sim responsável porque ele precisa questionar se ele fez o possível para livrar-se daquela situação e também se aquele desespero não é filho do orgulho, né, da matéria, da vaidade, das paixões que nós devemos combater em nós, tá? E aí eu vou parar nesta questão e vou dizer que na próxima semana nós vamos dar início, eu vou fazer um parênteses da nossa conversa para ler essa questão de obras póstumas. Então, se vocês quiserem ler durante a semana, para já aparecer aqui com ela, é uma mensagem lá de obras póstumas que se chama Regeneração da Humanidade. Vocês acham no Kardecpédia, ou vocês digitam lá Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade, vocês acham fácil na internet essa mensagem. Para quem tem obras póstumas, vai lá, pega o livro e lê. E ela vai falar um pouco sobre o suicídio e a transformação, a transição planetária, ou a transformação da Terra. E ela explica que neste momento que a Terra passa de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, haveria esses desequilíbrios com suicídios aumentados nas pessoas. Então, se vocês quiserem trabalhar esse texto, lerem antes, para a gente discutir ele na semana que vem, eu sugiro, vai ser legal. E nós terminamos, então, nessa questão, a nossa reflexão de hoje. Tá legal, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de todos.